Não, a matéria, né? Bem do lado do iníciozinho, discutia aí os temas mais... Eu com essa voz melodiosa e sexy, né? Depois de ter falado um tanto, ainda tem que falar mais um tiquinho, né, Lucas? Né? Acabei de dar 3 aulas ali, mais 2 agora, ainda tem mais, tá? E 6 de manhã, mais 2. Quantas aulas? Nem sei fazer conta mais. 14? Muitas. Muitas. Ele respondendo Bastante. Muitas. Todas. Bom, deixa eu explicar aqui, né? Quais que foram as seleções que eu fiz aí para vocês. Primeiro, tirei fora do Enem, tá? Não porque as questões do Enem não sejam importantes, mas para a gente ampliar aí a forma como são, né, cobradas os temas no Enem, ok? Procurei puxar questões bem atualíssimas. Vocês vão perceber que tem questões de 2026. Como assim? Ah, como assim 2026? Né? Mas é o vestibular que faz a entrada para o ano que vem, né? Seleciona para o ano que vem. Então são questões bem atuais. Puxei daqueles tipos, né, de vestibulares que vêm e são referências para o Enem, como a FUVESP, por exemplo, a Unicamp, por exemplo, né, que as temáticas, nem tanto a organização da questão, mas as temáticas são aí, né, referências para a prova do Enem, ok? E aí a gente vai fazer um passeio durante toda a história da humanidade, fazendo aí, né, colocações importantes entre a história geral e a história do Brasil. Então vamos lá. A questão 1 aí, ó, ela tá falando sobre a organização do Império Romano e diz o seguinte: o Império integrava suas populações. O Império, embora fundado nas cidades, abriu sua fronteira interna e permitiu uma circulação mais intensa de pessoas, de credos, de objetos, de influências culturais. O Império, contudo, nunca foi todo homogêneo. Era possível ser romano de várias maneiras em todas as suas extensão territorial. Isso valia para a religião, para aspectos da cultura material, como habitações, vestuários, modos e enterramentos, ou modos de enterramento, ou para a língua do dia a dia. O trecho aborda a pluralidade do contexto social e político do Império Romano. Com base nesse texto e nos conhecimentos da história antiga, assinale a alternativa que apresenta 2 características responsáveis por essa pluralidade identitária. Mocinhos, quando a gente fala de Império Romano, nós falamos de tudo, tá? Porque é gigantão, ok? Estamos falando de um monte de povos, estamos falando de uma integração e dominação de um monte de povos. Então, quando a gente fala do Império Romano, nós estamos falando da Europa, norte da África, tá? E Oriente Médio. São 3, né? 3 continentes aí que vão integrar tudo em cima de Roma ou sob a tutela de Roma. Mudar toda a cultura de um povo é muito complicado, até porque isso implica em questões bélicas. Qual que é a mais fácil? Você adequar-se ou deixar-se à ideia de liberdade cultural e cobrar apenas impostos, tá? Então o que a gente vai entender desse império? Que ele era plural, que ele era multicultural e que haviam práticas de formas diferentes aí de aplicar a ideia do que é ser Roma, ok? A Pax Romana é que vai dar a ideia de presença de Roma. O que é Pax Romana? Pax Romana é o estereótipo mesmo. É uma forma de dominação que dizia ser, né, marcar a presença de Roma. Como? A arquitetura. Tinha que ter um fórum, tinha que ter uma espécie de coliseu, né, ou corrida de bigas, e tinha que ter um templo, tá? Mostrando ali que era sobre o jugo e a dominação de Roma. Então, se percebia
a presença romana através dessa arquitetura. O que nós acabamos de fazer? Mocinhos, primeira coisa, interpretação. Não tem como fazer prova de história sem interpretação e contextualização, tá? Lembra que eu digo sempre para vocês? Questione a prova, pergunte para a prova, tá? Do que você está me falando? De quando que você está me falando? Qual é o assunto mesmo? A macro história? Qual que é o assunto mesmo? Ok? Com esses filtros é que você vai conseguir responder. E mais, entendendo o que a questão quer de vocês. Então vamos lá. O texto aborda a pluralidade do contexto social e político do Império Romano. Com base no texto e nos conhecimentos de história antiga, assinale que apresenta duas características responsáveis por essa pluralidade. Então, por que esse império era tão plural dessa forma? Letra A. O cristianismo e a implementação do parlamento romano. Cabe aqui? Por que não cabe a letra A? Por que não cabe a letra A, gente? O que não tem em Roma? Parlamento. Ah, obrigado. Calma aí, Nara. Mas não é o Senado? Pois é, mocinhos. Mas quem mandava aqui, ó, Império Romano, o imperador. Tá? Há o Senado e toda a organização de Senado, porém, nós estamos falando do Império Romano. Quem manda no Império? O imperador. Ok? Então, isso não pode, não cabe, tá? Nas características de Roma. B. A urbanização e a política do pão e circo. É isso que dava, tá? A pluralidade cultural em Roma? Ou isso era uma forma de dominação? Era uma forma de dominação. Então, não é uma característica que levou a essa pluralidade. Então, não pode ser a letra B. C. A invenção de aquedutos e a proibição da escravidão. Roma não era escravista? Roma era escravista, tá? Então, não tem aí a ideia de proibição de escravidão. D. A construção de estradas e a universalização da cidadania romana. Pode ser essa? Pode, porque tem uma frasezinha que eu até gosto de dizer, né, Gabriel? Todos os caminhos levam para Roma, tá? É interligar Roma como centro de tudo, e era o centro do mundo conhecido naquela época, a todos os lugares. E um exemplo disso é a principal delas, Via Ápia, tá? Que era a principal ligação de Roma com tudo ali. E universalização da cidadania. Quem era cidadão romano? Aquele que falava o latim. Eu poderia falar o latim sendo alemão? Poderia, apesar de que os latinos não tiveram lá, né, na Alemanha. Mas espanhol, né? Lembra lá do filme Gladiador? O primeiro, tá? O personagem não era espanhol? Ele era espanhol, tá? Mas ele era do exército romano, ok? Então, essa universalização romana é você ter a cultura romana. A educação filosófica e o uso do grego como uma língua franca. Se falava o latim, não se falava o grego, ok? Então, resposta correta da 1, letra D. Tudo bem? Deu para entender o que nós fizemos aí? Dois. Também novinho, ó, 2024. Na atualidade, a expressão democracia é utilizada para se referir a uma forma de governo que a soberania pertence ao povo. De fato, nos sistemas democráticos, o poder de tomar decisões e executá-las deve ser uma expressão da vontade popular e deve obedecer às normas de constituição compartilhada por todos os cidadãos. Mas, ao longo da história, prevaleceram diversos conceitos e práticas da democracia. É uma palavrinha-chave, tá?
Então, entendam que democracia tem sido muito, muito questionada, colocada aí em voga, viu? E vira e mexe, a prova traz essa palavrinha aí pra gente. Muito bem. Nós sabemos que a democracia nasceu na Grécia Antiga, tá? Naquele momento lá, ela era indireta, certo? E ela era, ela era direta e ela era excludente, ok? Por quê? Porque não era todo mundo considerado cidadão. Cidadão tinha um padrão, homens maiores de 18, nascido em Atenas e livre, ok? Então excluía o resto todo, certo? E mais, era direta, não se elegia alguém para representar a sua voz. Era você mesmo que ia lá e dava seu palpite. Lá onde? Na polis, na ágora, tá? Que era o lugar do debate, da dialética política. Ok, contextualizei? Contextualizei, certo? Agora eu vou saber o que a questão quer de mim. A respeito da história da democracia no Ocidente, assinale a opção que descreve corretamente uma experiência histórica que contribui para a sua formação. Então a questão é passar pela história da humanidade, trazendo o conceito e como era aplicado, né, essa democracia. Letra A. A democracia antiga ateniense baseava-se na participação direta de todos os cidadãos, homens e mulheres adultas, com exceção de estrangeiros e escravos, e suas assembleias mais importantes era a bulé e a eclésia. É correta essa frase? Não. O que é que está de errado aí? Mulheres, né? A palavra as mulheres torna a opção incorreta, então nós julgamos ela fora. D. Na democracia direta, proposta pelo filósofo iluminista Rousseau, a soberania só poderia ser definida popular se o povo a exercitasse mediante os delegados jacobinos, por serem os únicos que defendiam o valor da igualdade. É correto esse bilhete, gente? Por que está errado? Mas o Rousseau é contemporâneo à Revolução Francesa? Não. Né? Então, o radicalismo dos jacobinos, não é isso? Que a gente entende pelos jacobinos, e essa ideia, né, de delegar a eles a ideia de democracia. Então, nós jogamos fora aí a letra B. Letra C. A democracia representativa foi consolidada no século XIX, após as revoluções liberais, e consistia no exercício pleno, mas indireto, da soberania pelo povo, representado no parlamento pelos seus representantes, como no caso do Brasil independente desde 1822. Confere essa C? Confere ou não confere? Por que não confere? O que está de errado na C? O que está de errado na C, gente? Em pleno exercício, mas indireto, pela soberania do povo, representado no parlamento pelos seus representantes. Ok, mas funcionava assim no Brasil de 1822? Não, o Brasil continuava sendo império. E outra questão, né? Era voto censitário. Então não é pleno exercício, tá bom? Então a C também não está correta, certo? Letra D. A democracia moderna foi estabelecida com base em duas condições: a divisão dos poderes, um princípio afirmado pelas revoluções liberais, e o sufrágio universal, cuja conquista plena ocorreu no decorrer do século XX, com a inclusão do voto feminino, entre outros. Tá certo? Letra E. A democracia brasileira consagrada pela Constituição de 1988, restabeleceu a soberania popular em relação ao direito de voto e ao poder de escolher os governantes pelo sufrágio universal, com voto direto, aberto e com o mesmo valor para todos os eleitores e eleitoras. Tá certo? Essa aqui é para pegar a gente, não é?
Olha os detalhinhos dessa aqui, ó. Letra E, por que está errada? Voto aberto, gente? Não é aberto. O nosso voto da Constituição de 1988, ele é fechado, ele é secreto, tá? Eu não conto meu voto para ninguém. Posso contar? Pode, se você quiser, mas o voto é seu, não é? Você não tem que declarar, como era lá na República Oligárquica, tá? Tá se referindo à Constituição de 88, ok? E a D? A D tá certa, mocinhos. A democracia moderna foi estabelecida com base nas duas condições, tá? A divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, com o princípio afirmativo nas revoluções liberais, 1938, 1948, tá? E o sufrágio universal, cuja conquista pela plena ocorreu no decorrer do século XX. As mulheres não conquistaram seus votos no século XX? Brasil, 1932, né? E outros tantos lugares aí, 1920, década de 10 do século 20. Então a resposta correta é a letra D de dado, de novo, ou D de Deus, né? Fácil, difícil ou média? Difícil? Quando é difícil assim, a gente empaca, o que a gente faz? Respira, alinha os chakras, toma um champanhe, não pode, né? Não pode, come um bombom, sobra a glicose. Não recomendo energético não, tá? Sério? Calma. O pode recomenda? Eu não recomendo. O pode recomenda? Meu Deus do céu. Deixa relaxadinho. Respira, come uma Mas fruta. o Pede o fiscal para dar uma andada, dar uma respirada, volta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Energético, vocês vão ficar... Aí vai ter pressa demais para resolver a questão. Nós precisamos de calma. E o tempo? Será que em 3 minutos a gente faz uma questão como essa aqui? Não. Já testaram? Eu testei hoje. Fiz em 3 Você não fez em 3 minutos, não? Então o que você faz? Deixa ela para depois. Tá? Vai ter questão do micro, você fica mais rápido. Sim, com certeza. Mas garrou, gente. Garrou, não para. Tá? Viu que tá com... Deixa, volta depois. Ok? Volta depois. Certo? Vamos lá. Até porque, gente, as questões são cansativas. Já disse também, não comam feijoada. Tá? Se for comer feijoada para fazer, aí vai dormir no meio da prova. Comidinha lá. Primeiro também. Sim. E ó, filtre. Né? A sua dificuldade hoje de manhã foi a questão de filtrar. Filtra. Vai perguntando. Certo? Para que você filtra e aí você vai eliminando as opções. Ok? Então, atenção para poder fazer a prova. A desumana é desumana mesmo. Viu? Requer um pouquinho mais de concentração de vocês nesse sentido. 3. Com a adoção do Islã, religião propagada pelo profeta Maomé, os árabes iniciaram uma grande sequência de conquistas territoriais que foram sedimentadas com a formação dos califados omíadas a partir de 661 d.C. e Abássida a partir de 750 d.C. Alguns fatores fizeram com que essa expansão e sua subsequente manutenção fossem facilitadas entre eles. Então nós estamos falando, gente, do mundo árabe, tá? Do islamismo. Mocinhos, cuidado com essa história islâmica, cuidado com os clichês, os estereótipos, tá? Nós temos aí o islamismo e a Palestina como alvo, né, de polêmicas, de fala, de guerra, tá em exposição eminente aí nas mídias e tal, de discussão. Pode cair questão sobre isso? Sim, tá? Mas com uma base argumentativa de construção histórica, tá? Entender o que foi a expansão islâmica, como é a questão aí, ó. Olha a data dela, 2025, ok? Então, é um assunto, sim, que pode ser alvo aí do Enem. Bom, nós já estamos falando do processo de expansão islâmico e o que cabe aí aos fatores dessa expansão. Letra A, os laços diplomáticos estabelecidos com as regiões do norte da Europa cristã, especialmente o tratado entre o Califado Abássida e o reino franco de Carlos Martel.
B. A permissão de que povos conquistados mantivessem suas religiões mediante o pagamento da jizia, imposto cobrado de súditos não muçulmanos. C. O fundamentalismo religioso dos árabes, que eram movidos pelo fervor da jihad, termo que pode ser traduzido como guerra santa. D. A realocação da capital dos califados para Constantinopla, cidade bizantina, conquistada pelas forças islâmicas e localizada entre a Ásia e a Europa. Letra E. A conversão voluntária de judeus, especialmente no norte da África e na Península Ibérica, que ficaram conhecidos como os moçárabes. Fácil, difícil ou média? Nós falamos poucos, né, sobre a questão da construção do Islã. O que a gente pode entender aqui? Há uma rápida expansão, há uma forma, né, bem rápida e eficaz da expansão da fé islâmica na África e até a Península Ibérica e próximo ali à França. O que se deve isso, tá? E aí a gente vai voltar lá na primeira questão, que a gente não falou sobre a não imposição de cultura romana, aqui também, ok? O caso é de não imposição da religião islâmica. Os não convertidos viviam de uma forma tranquila, desde que pagasse um imposto, tá? Então não era para se converter o islamismo, mas era para pagar o imposto. Então a resposta correta é a letra B. B de bola, tá? A permissão de que povos conquistados mantivessem suas religiões mediante o pagamento da jizia, imposto cobrado de súditos não muçulmanos, tá? Lembrar que árabes islâmicos são mercadores, viviam no centro de distribuição de rotas comerciais do Extremo Oriente, da Índia, tá? Da parte leste ali da África, que culminava nesse centro comercial de grandes mercados na Arábia, ok? E por ali se fluía todas as rotas comerciais até chegar na Europa. Manter isso era através da dominação, tá? Com a permissão da pluralidade religiosa. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Tudo bem, gente? Tudo bem. Mas se tiverem dúvida, dê uma olhadinha, né? Nas aulas que nós tivemos lá sobre a questão islâmica. E cuidado com os estereótipos. Não é todo islâmico que é terrorista, não. Mas eu gostaria de ver se vocês entrariam no avião com um islâmico e uma mala. Né? Entraria? Pois é, né? Mas ficou o estereótipo aí de que todos eles propagam a ideia de violência. Não é. Cuidado aí com esses estereótipos, ok? 4. Vamos lá, a gente está na Alta Idade Média, Baixa Idade Média. A sociedade medieval vive, morre e se diverte com uma grande brutalidade. Os camponeses preferem ver os cavaleiros partirem em cruzada ou matarem-se nos torneios e vê-los saquear as colheitas e espoliar os vilarejos, pois a grande insegurança do ano 1000 é sustentada por esses bandos de cavaleiros. Ao abordar a questão da violência na Idade Média, o excerto indica, então, de que forma era utilizada a violência lá na Idade Média. Era uma ferramenta de quê? Tá? Letra A origem social das constantes rebeliões de servos. Não, né? Porque tá falando que se diverte com isso. Rebelião não é diversão, ok? B, a importância do aparato policial público de repressão ao crime organizado. Só se for o PCC da Idade Média, hein? Só se for o PCC da Idade Média. C, a convocação militar para participação nas cruzadas religiosas. Poderia ser? Poderia, tá? Mas a gente tem que filtrar aí o que é que está dizendo o texto lá.
D. A frequência de guerras e combates entre os Estados nacionais europeus. Ano 1000, não tem informação do Estado Nacional não, tá? Estados Nacionais é a partir de 1300 e lá vai batatinha e azeitona. Para ser exato, primeiro é 1383, Portugal. É isso? Letra E. A manifestação de poder social e militar dos representantes da nobreza. Então vamos fazer a nossa interpretação. Qual que é a ideia central do texto? A violência. Como a violência era usada e por quem era usada, tá? E de que forma ela é colocada no texto. Vive, morre e se diverte. Ok? Muito bem. Dentro da conjuntura, do contexto da Idade Média, quem é que praticava a violência como diversão? Nobreza. A nobreza. Exatamente isso. Tá? Qual que é a resposta correta? Letra E. Então, quando a gente pensa na Idade Média, gente, é uma sociedade estamental. Cada uma das classes sociais tem uma função social. O clero vai rezar, a nobreza vai defender, tá ligado? A cavalaria, a guerra, tá? E os servos vão trabalhar. Então, cada um ali tem a sua esfera de ocupação dentro dessa sociedade. 5. Apesar do poder da Igreja Católica ao longo da história, nem todas as pessoas seguiam rigidamente suas doutrinas. Os grupos que se desviavam dos ensinamentos católicos eram perseguidos pelas autoridades religiosas, acusadas de praticar heresia. Um dos principais marcos no combate às ditas heresias foi a instituição, em 1231, pelo Papa Gregório IX Então, o âmbito da perseguição àqueles que não estavam dentro do padrão católico, qual o mecanismo que era utilizado para persegui-los ou impedi-los? Letra A, clero secular. O que é clero secular? O que é clero secular? O que é clero secular, gente? Você que tem clero, você que é secular. Secular, aquele que monges, tá? Aquele que segue uma ordem religiosa, beneditino, tá? Que são ordens terceiras da igreja, ok? Clero secular. B, foram as cruzadas que foram esse mecanismo de busca aí contra esses que não eram católicos? Não, né? O princípio da cruzada é outro. É uma expedição militar religiosa para a Guerra Santa, tá? Que é a Terra Santa. C, teocentrismo cultural. Era esse o mecanismo? Tá? A imposição do dogma? Não. D, celibato clerical. O que é celibato? O que é celibato? Pausa. No fornicares, no promiscuidade. Celibato é quando você guarda seu corpo, Nada de sexo. tá? É para dizer que não é para ter relações carnais, tá? Celibatistas. Você sabe que virou moda, tá? Virou moda, virou meio que modinha aí, né? A gente tem como exemplo o jogador Kaká, né? Que fez questão de falar que estava casando virgem e tal. Não deu muito certo, né? Porque a mulher não gostou dele, porque ele era muito bonzinho. Diva. Isso porque se ela casasse com meus dois maridos, aí ela ia gostar do Kaká, né? Ela iria gostar do Kaká. Mas, né? Tudo questão de opinião. Será que ia? Será? Mas assim, a gente está vendo muito crescente dentro das ordens religiosas e dentro da própria Igreja Católica o movimento de jovens voltando a essa ideia de celibatário, tá? De ser celibatário. Resguardar seu corpo, tá? E alimentar o espírito, ok? Essa pessoa não tá fazendo nem Nem é da por igreja, então.
Sim. Uma questão mais. Sim, porque a gente está dentro daquela fala do Bausman, né? Do amor líquido, da falta de consistência, né? Hoje mesmo eu cheguei na sala, o menino tava beijando outra menina, eu tô assim, uai, mas não é essa que você tava com ele ontem, não. Nossa! Eu sou delicada. Na Você já trocou? Na Coreia do Sul tá começando, na verdade já tem um tempo que começou um movimento das mulheres celibatárias, mas não por questões religiosas nem nada, porque tipo assim, o movimento machista lá é muito grande, Forte. tá muito forte. Aí tipo assim, as mulheres realmente levantaram um movimento pra não se envolver com o homem coreano mais. Olha só. Tanto que em homem coreano, tipo, elas estavam... Porque é tudo mentira aqueles doramas, sim, né? tem até um vídeo, tipo, da mulher alemã, que eles estão entrando em alguns aplicativos de namoro brasileiro pra tentar... Conseguir mulheres brasileiras. Pois é, e as diferenças culturais são gritantes, tá? Não caiam nessa não, cuidado, viu? Tem muita gente aí pra enganar, tem muito cheque árabe aí, né? Querendo enganar, cuidado, porque já tem 3 mulheres. Mas o celibato, gente, é essa ideia de resguardar. Porém, tá? A ideia de celibato clerical ou dos padres é no Concílio de Trento, 1500 e lá vai batatinha azeitona. Até então, padres casavam, Nessa época. padres tinham filhos, tá? A não ser que fazia como é que fala? Tinha o de fome, como é que chama a palavrinha? Fugiu aqui. Jejum? Não é jejum, não, Não, o ato, é a ação, fazia do silêncio, da fome, voto, obrigada. Nossa. O voto de celibato, o voto do silêncio, o voto da pobreza, tá? Muitos os monges de mosteiros, né? Você tem os jesuítas, que vão ser aqueles evangelizadores, né? Principalmente no Novo Mundo, e você tem uma série de ordens aí que surgem nesse sentido, tá? Mas o celibato, ele não era uma arma contra o herege, certo? Porque eu não casar não vai fazer ele mudar a crença dele, certo? Eu preservar o meu corpo, eu estou sendo muito elegante, né? Muito chiquíssima, elegantérrima, para falar, eu não dá, né? Não vai virar lá o outro, tá bom? Qual que é, então, a ação? Nós não podemos esquecer que, Idade Média, o discurso é de coação. Coação punitiva, tá? Ou você reza ou você vai pro inferno. Ou você tá com Deus ou você vai pro capeta. É exatamente esse ponto, ok? Então, se é uma ordem punitiva, o mecanismo mais eficiente aí é a letra E, tribunais de inquisição. E a gente vai ter várias histórias aí a respeito dessa inquisição, que vai se fortalecer também no século XVI, né? Com a Contra-Reforma, né? E é um mecanismo ali para guerrear contra os chamados protestantes. Ou as ditas bruxas. Quem eram as bruxas, gente? Quem eram as bruxas? Mulheres que, como eu, não obedeciam. E depois vai falar mal dos maridos. Meus maridos eram santos. Meus maridos eram santos. Né? Essas mulheres que não obedecem, tudo bruxa. Por que não as cruzadas? Porque cruzada é de uma ordem militar para a terra. Não era algo contra hereges. Tá? Quando foi proclamada lá no ano de 1208, né? O Papa Urbano II, ele conclama as cruzadas para tomar a Terra Santa, que estava dominada pelos islâmicos. Então, o objetivo das cruzadas não era contra os hereges, aqueles que não entendiam a Igreja Católica na Europa. Era aqueles que estavam dominando a Terra Santa. Tá? Então, era um objetivo específico as cruzadas. E tinha a ver com terra, né? De dominação de terra. Então, o texto traz os grupos que desviavam dos ensinamentos católicos, ok? E a partir daí, né, vai ter todo o enfrentamento contra os tribunais de Inquisição. A Inquisição espanhola é a pior possível.
É ela que a gente tira lá todas aquelas armas, né, de tortura que eram feitas para a pessoa confessar que era bruxa ou que estava lá com pacto com o demônio, tá? E tinha algumas suspeitas também. Pegavam bebezinhos e jogavam na água. Se ele afogasse, ele não era de Deus. Se ele nadasse, ele era de Deus. Ou pegava a mão da pessoa e enfiava no fogo. Se queimasse, era de Deus. Se não queimasse, era de Deus. Se queimasse, não era de Deus. Ah, tá. Entendi, então. Então tá bom, então. Tá? Mas a gente não pode esquecer, como eu disse, é coação, tá? Isso é uma forma de controle social. Isso é uma forma de dizer, olha, se você não está comigo, né? Você vai ser eliminado. Ok? Mas as pessoas acreditavam nisso de uma forma bem... a Idade Média, ela é extremamente sobrenatural. Porque as pessoas viam o capeta, né? A imagem do capeta, ela é criada nesse momento. Vou falar capeta, o capeta é feio, né? O demônio, né? Lúcifer, Morningstar, a estrela da manhã, sei lá. Então colocava ali toda essa figura ali no sentido de impor medo mesmo, tá? E educavam dessa forma. Aquela educação positiva que eu gosto. Senta, senão eu quebro sua perna. Sim. Alucinação. Tinha o efeito de LSD. Nossa, todo mundo vendo unicórnio. Viagem na maionese. O que acontecia? A umidade, tá? Propiciava o desenvolvimento dessa bactériazinha, dessa coisinha que ficava nos fenos. As pessoas passavam, pegavam e colocavam na boca. Certo? E aí dava. É um fungozinho. Não era cogumelo. Ele dava no feno. Aí esse feno ficava estocado lá na coisa da cavalaria. As pessoas pegavam aquele feno e colocavam na boca. A gente tem mania de fazer isso? Ou tinha, né? Andando na grama, tira um pedacinho da grama, põe na boca. É esse tipo de hábito. Só que esse fungo, ele dava um efeito alucinógeno, psicotrópico, assim, aquela coisa de alucinação. E aí os medos aumentavam. Então eles viam dragões, eles viam unicórnios, eles viam, né, o demônio, anjos, e aí esses relatos eram colocados como reais. É por isso que na Idade Média vai se enterrar corpos, porque incinerava, tá? E também porque a Bíblia diz, do pó veio, do pó voltará, ok? Mas para evitar que houvesse essas manifestações sobrenaturais, enterrava o corpo. Ô, gente, é da Idade Média que vem a história do vampiro, do lobisomem, tá? É muita coisa envolta aí ao imaginário popular, ok? Muito bem, mocinhos. A questão 5, então, a letra E. Questão 6. Depois da Idade Média, né? Hã? Vampiro é depois da Idade Média. Vampiro? Depois da Idade Média, não. O Bram Stoker fez o Não, calma. O vampirismo está ligado à ideia de hidrofobia, tá? Que é a raiva humana. E aí, como a pessoa, né, tinha, né, dadas as condições naturais daquela época, né, animais, morcegos, essas coisas todas, e aí a pessoa tinha raiva humana. E como dá hidrofobia, dá medo de água, né, jogar a água benta, a pessoa reagia. Então colocava aquilo de uma forma sobrenatural, tá? E a necessidade da dor, a pessoa mordia. Por isso o vampirismo. O Bram Stoker, que vai fazer o Drácula, que é fantástico, vocês já leram? É fantástico, eu adoro esse livro. Ele vai buscar dentro, mas a gente tem cadáveres que foram mortos com estaca no peito. 1300, 1200, viu? Principalmente na Itália e principalmente, né, nos países nórdicos, frios, tá? Porque aí o vampiro não pode pegar a luz. Não é igual o Edward, né, que vira purpurina. Gente, e eu gostava desse trem. Adoro vampiro. Tá? E a ideia do lobisomem, a licantropia,
que é aquela doença, né, que desenvolve pelo no rosto todo. Então é ligado à Idade Média. Mas ela vai se propagar muito no século XIX com a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Pode ver que toda a obra dos Estados Unidos tem vampiro na Guerra de Secessão, por causa da mortandade, né? Eram muitas mortes que eram feitas, mas também doenças se alastravam, né? Dadas as condições de guerra. Nossa, já tem uma cristalização que os originais surgiram na Idade Média. Lá na Itália, não é isso? Klaus. Mas fala também lá do Damon participando da Guerra de Secessão. Tá? E no Crepúsculo também. Tem uma parte que fala lá que o namorado lá daquela que vê o futuro lá. O Jasper. Ele participou da Guerra de Secessão, porque passou a fazer parte do imaginário popular como justificativa, tá, de muitas violências que foram causadas nessas guerras. Mas é da Idade Média sim, tá? Se você pega os contos de fada da Idade Média, você vai dizer, opa, como é que esse povo não inventou um vampiro? O povo era louco, psicopata. Nossa, todo doido. Vamos lá, olha. 6. Nas imagens, a procissão dos flagelantes. Não vou falar francês 5 horas da tarde, né, gente? Je suis, mademoiselle, de jeito nenhum, viu? Esse hominho ali bonitinho, tá? De 1353. E a massagem antes e depois do banho de Avicena no século X remetem ao modo de compreensão e tratamento de enfermidades no período medieval, em territórios do Ocidente e territórios do Oriente, respectivamente. Então esse quadro primeiro aí, ó, ele é do Ocidente, da Europa medieval, ok? Então tá mostrando a cruz, né? Tá fazendo como se fosse um rito religioso ligado à ideia de cura de doença. Esse é o Ocidente, né? Hã? Esse quadro aí é o Ocidente. Do Ocidente. Do Oriente é esse aqui, ó. Banhos, massagem, né? Dá para perceber aí que é do Oriente por causa dos turbantes. Ok, beleza. Ao analisar as imagens e seu contexto histórico, é correto afirmar que, letra A, houve nas religiões de domínio árabe e muçulmano a tradução de obras de cultura clássica para o latim, aspecto que colaborou para o desenvolvimento da medicina nas universidades europeias do século V e século VIII. B. A carência do planejamento urbano e a queda demográfica da Baixa Idade Média colaboraram para a difusão de enfermidades, como a peste negra na Europa no século XIV. C. A permanência das estruturas urbanas latinas na Europa, como os termas, após as invasões bárbaras, foi importante para a prática de higiene pessoal, a exemplo da prática do banho. D. As práticas médicas do mundo islâmico embasaram-se no conhecimento clássico, o que inviabilizou a edificação de uma ciência médica mais desenvolvida que a do mundo ocidental europeu. E letra E. Os conhecimentos medicinais dos árabes muçulmanos, como o cânone de medicina, evidenciaram o desenvolvimento científico oriental em contraste com o europeu, influenciado pelo teocentrismo cristão. As imagens mostram o que para vocês? Divulgação de doença e o segundo, banho. Banho. E a primeira é excluindo o enfermo. Excluindo? Segregando. Vamos pensar assim, ó. Como que a peste negra foi entendida na Europa? Castigo de Deus. Então está relacionada com questões teocêntricas. Como ela foi tratada no Oriente? Porque a gente não pode esquecer, tá? Que a peste negra nasceu na China, e olha que a China nem era comunista. Nasceu na China e se espalhou pelo restante do mundo conhecido naquela época. Ok? Então não foi só a Europa que sofreu com a peste negra, não. É a maior pandemia que a gente tem da história da humanidade. Porque matou zilhões de pessoas na China também, no Oriente também. Mas de que forma ela foi tratada no Oriente? Como doença.
não como castigo, Tanto é tá? que quando teve a cruzada, jogava, catapultava. Sim. Depois da cruzada, né? Foi na cruzada. Durante a cruzada e depois das cruzadas, tá? Quando a gente fala de peste negra, nós estamos falando de 1300 lá vai batatinha até 1400 e pouquinho, ok? É nesse período aí que a gente está falando. Mas se vocês repararem as imagens, a forma como estão lidando com a doença não é com a religião e o outro com uma ação específica científica, que é a higiene, tá? Então, isso nos remete à questão, à preposição aí, a letra E, tá? O conhecimento de medicinas do árabe. Lembra do filme que eu indiquei para vocês? O físico, que na verdade é o médico, né? A tradução que vai mudar aí é exatamente esse ponto, tá? Como a medicina era tratada no Oriente, como a medicina era tratada no Ocidente. Tem uma questão dessa no celular. No Ocidente está muito ligado às questões religiosas, ok? Tanto é que era proibido fazer as aulas de anatomia, de mexer em cadáveres, era um pecado que não tinha nem perdão, tá? Já no Ocidente faziam essa análise de cadáver para estudar ali como seria o tratamento das doenças. A primeira questão Tá falando sobre isso? Tá? Então é dentro desse contexto, ok? Lembrar aí, gente, que ó, apesar de que eles querem colocar na nossa cabeça que os europeus estavam muito mais avançados do que os outros povos, não é bem assim não, tá? O processo de interação causado pelas cruzadas vai trazer muito conhecimento do mundo oriental para os europeus, ou vai reavivar, tá, os conhecimentos desses europeus. Por isso que a gente tem o renascimento comercial, o renascimento cultural e científico e o renascimento religioso. Renascer. Foi esquecido, voltou. Ok? Então é dentro dessa contextualização. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Alguma dúvida aí? Por que não pode ser A? Por que não pode ser A? Latim. Ah, olha aí. No domínio da árabe muçulmano, né? A tradução de obras clássicas para o latim. Mas as obras clássicas já são em latim, não? Aspecto que colaborou para o desenvolvimento da medicina nas universidades europeias. E lembrem-se, as universidades na Europa surgem nessa época. Tem universidade na Europa que é mais velha do que o Brasil, como nós conhecemos hoje. Viu? Bem mais velha do que o Brasil aí, em termos, né? Esquecendo o Pindorama. 7. Outro nome esquisito. Olha, esse povo hoje está brincando com a minha dicção. Mary Wollstonecraft abre sua obra Reivindicações dos Direitos da Mulher com uma carta ao senhor Talleyrand, antigo bispo de Autun e político ativo durante a Revolução Francesa. O bispo propõe nova Constituição, o que foi apresentado e discutido na Assembleia Revolucionária. Nessa carta, Wollstonecraft afirma: mas se as mulheres devem ser excluídas, sem voz, da participação dos direitos naturais da humanidade, prove antes, para afastar a acusação de injustiça e inconsistência, que elas são desprovidas de razão. De outro modo, essa falha em sua nova Constituição sempre mostrará que o homem deve, de alguma forma, agir como um tirano, e a tirania, quando mostra sua face despudorada em qualquer parte da sociedade, sempre solapa a moralidade. Só de escrever um texto desse dá para provar que não é desprovida de razão, né? Pois é. Então essa mocinha aí, ó, fazendo a reivindicação dos direitos da mulher em pleno momento da Revolução Francesa. Lembrem-se que caiu uma questão sobre isso no Enem do ano passado, né? Teve uma questão falando da participação das mulheres na Revolução Francesa, ok? Muito bem, é uma questão da Unicamp. Atenção a esse tema. Quando a gente fala de microhistória, nós estamos falando das chamadas minorias, e aí vem a questão de gênero,
vem a questão dos negros, vem a questão dos indígenas e vem a questão das crianças, com trabalho infantil, por exemplo, e educação, e vem as questões LGBTQIA+. Isso a gente sabe que está lá embutido, né? Não vai cair uma questão propriamente sobre isso, senão gera polêmica demais. Então, quando a gente fala da microhistória, é relacionando a questão social, onde estavam esses grupos dentro de um fato histórico. Onde estavam, tá? Então, onde estava a mulher e como ela era entendida dentro da Revolução Francesa. E aí tem a mocinha, né? Para poder dizer que, ó, nós estamos aqui e queremos nossos espaços, ok? Por quê? Porque está combatendo uma ideia de que a mulher era desprovida de razão. Vocês estão achando que isso é do século XVIII? Então, vou dizer para vocês. Sabe aquele rapazinho que morreu com um tiro aqui no pescoço? Há menos de um mês atrás? Sabe o que ele dizia? Que as mulheres latinas e negras não deveriam dar opinião porque elas são deficitárias de habilidades cognitivas. E ainda teve gente falando que quem matou era extremista. Hoje eu ri tanto. Nossa, o povo é muito bom. Nossa, pois eu ri na morte dele. Dei risada. Nossa, que horror. Achei, nossa, divino. Ninguém vai comemorar a morte de ninguém, Não. mas ninguém vai passar pano também para ninguém. Né, gente? A gente tem que pensar em que contexto se deu tal fato, tá? Ele era extremamente provocativo, extremamente polêmico, ele dizia coisas, né, que eram politicamente incorretas, certo? Dentro de um tratamento de direitos humanos e de civilidade, inclusive. Não, o povo, ele Tá? se dizia de direita. O povo de direita criticava ele. A posição dele realmente era extremamente O cara radical. ser assim. É, extremamente radical. Ele Porque tinha eu não, um porque programa ele no defendia YouTube que dizia: ele. prove que eu estou errado. E fazia um debate, mas as suas argumentações eram argumentações extremamente intolerantes, Eu né? achei que A eu- fala é assim, eu comecei a ver, eu falei, não vou assistir esse trem aqui não, deixa, a história já passou e vai ser Nada. contada depois. Foi É pior do extremamente... que escutar o Ken Kataguiri falando que partido nazista deveria existir, que as pessoas poderiam... Ele falou isso? Falou no debate que as pessoas poderiam ter liberdade de escolher o partido nazista. Foi monarca, foi não? Não, o Monark defendeu outro negócio, mas o Kataguiri também... Não, ele falou isso. Foi? É, ele falou de partido, que o deveria ter Kataguiri também partido. falou, tanto que esses dias ele falou alguma coisa de sancionar algum negócio de lei, de liberdade de expressão, aí eu acho que era o Jones Manuel que tava rachando o bico disso aí. Ai, meu Deus, é uma questão assim louca, né? E eles não param de passar vergonha, o problema é esse. Bom, de qualquer forma, gente, atentem-se para esse espaço desses grupos sociais dentro dos fatos históricos, tá? E não entendam de uma forma fechada. A mulher é entendida em um espaço, mas ela sobressai a esse espaço. Então nós temos mulheres cientistas, nós temos mulheres que têm lideranças, nós temos mulheres na participação política, ok? Mas isso é minado, isso é tirado deles essa participação. Igualmente os negros e igualmente os indígenas, ok? Então isso depende muito de quem está contando a história. Nós não podemos esquecer que por muitos anos a história também foi machista, a história foi, né, preconceituosa, ok? A história que eu digo, história é ciência, tá? Essas revisões é que vão colocando essas pessoas nos seus devidos lugares de participação. Muito bem. Diante de tudo que nós discutimos aqui, e é isso que a gente tem que fazer, tá? O debate que a gente faz é dentro da contextualização. Vai entrevistando a prova. Letra A, a abordagem. Tanto a possibilidade, ao abordar tanto a possibilidade de uma nova Constituição quanto a tirania masculina, Holtznetkräfte, que nome feio dessa mulher, fez uma crítica ao absolutismo, finalmente derrubado através da instauração da República e da Declaração dos Direitos do Homem no contexto da Revolução Francesa. Mocinhos, quando a gente fala da Declaração dos Direitos do Homem na Revolução Francesa, homem aqui é gênero, não é espécie, tá? É direito masculino mesmo. Mulher não entra aqui como cidadã, tá? Com esse espaço, não. Então, não pode ser a letra A.
tá? E o texto não está falando de derrubada ao absolutismo. Está falando de que aquela nova Constituição que está sendo proposta tem que levar em consideração a atuação da mulher, ok? B. A crítica de Wollstonecraft, essa mulher, recai sobre os homens que, ao serem tiranos com as mulheres, destrói a moral da sociedade. Ela defende a necessidade de uma nova Constituição que não seja injusta com o sexo feminino e conceda direitos às mulheres, ainda que não sejam racionais como homens. Vamos respirar. C. A nova Constituição defendida pelo senhor, né? Rapazinho também com esse nome horroroso. Por isso que eu gosto de Teodorides. Teodorides não é melhor do que esse nome aqui? Com certeza. Pois é. É injusta porque retira das mulheres direitos conquistados em decorrência da Revolução Francesa, quando as mulheres passaram a ser reconhecidas como seres racionais e participantes da humanidade. Vixe, a mulher vai ter que lutar muito aí, né? Eu só lembro daqueles filmezinhos, Enola Holmes 1, Enola Holmes 2, tá? E é no século XIX, gente, ok? Então as mulheres persistem e resistem até hoje sobre as conquistas dos seus direitos. Não é isso? Porque se você tem uma mulher bem-sucedida, vocês viram o que falaram da Carmen Lúcia? Né? O ataque que é feito a uma mulher quando ela está no alto posto, né? Como é que ela conseguiu chegar lá? A gente sempre questiona, não é isso? E eu digo a gente, porque tem mulher, vocês viram a senhorita que disse ontem não, foi um dia aí para trás, que ela defendia a violência contra a mulher? Vereadora, gente. Mulher, tem que Radifica. Olha, o ser humano que eu mais desprezo é radifica. Não adianta. Nossa Senhora. Mocinhos, Dá vontade de vomitar. vocês entendem como que isso é uma luta, uma resistência até hoje? Tá? Porque a gente tem a propagação dessas falas até hoje, ok? E o Enem vai buscar isso de vocês. E aí vem a letra D, gente, que tem que salvar a humanidade aí, né? A menos que seja provado que a racionalidade das mulheres é deficiente, se comparada à dos homens, excluí-las da Constituição é um ato justo, ainda que coerente com uma cultura que aceita a tirania masculina. Tá correto porque ela está fazendo uma provocação. Prove que eu não sou racional. E aí você pode tirar de forma justa as mulheres da Constituição. Tem como provar que as mulheres não são racionais? Não. Tá? Nós somos super racionais. Tá? E aí eu conclamo todas as mulheres, né? Lindas e maravilhosas, como a Marie Antoinette, a Misleva, né? A Marie Curie, Nara. Certo? Então, pois é. Vamos colocar aí, né? Nessa provocativa de que essas mulheres, né, têm a racionalidade e a competência para ser uma cidadã. Então, cuidado com isso, porque essa questão também, ela é de associação. E quando é associação, são duas disciplinas. Tá ligada à ideia de... Vocês podem usar conceitos de sociologia para responder a questão. Ok? Muito bem. Dá tempo aí? Tem meia hora. Meia hora? Então vamos lá. Não dá lista toda, se você quiser ir pegando questões de De outros pontos, né? Vamos pular lá para... Vamos pular 8 e vamos para 9. Que a 9 também é um tema recorrente lá do Enem. Aí daqui eu vou lá para Brasil, tá? Vai estar acabando também. 9. A dura pergunta sobre o Auschwitz, que permanece sem resposta após 80 anos. O dia 27 de janeiro foi declarado Dia da Memória do Holocausto pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2005. Mas a forma como nos lembramos do Holocausto evoluiu ao longo das décadas e mesmo agora, 80 anos depois,
a história da lembrança ainda está inacabada. Qual foi a natureza do colapso moral que transformou esse horror em uma moralidade para os nazistas que comandavam esses campos? Uma normalidade no qual o assassinato em massa se tornou para eles apenas um dia de trabalho. Por anos após a guerra, a atenção pública evitou essa pergunta. Somente na década de 60, o interesse popular sobre o assunto voltou e o Holocausto começou a atingir o público em geral. Por meio do julgamento em Jerusalém, transmitido por televisão, de Adolf Eichmann, uma figura-chave na campanha do extermínio, o testemunho dos sobreviventes foi levado para as salas de estar do mundo ocidental. Desde então, memórias como a do primo Levi, no livro É Isso um Homem?, encontraram um público global. E até o momento, o diário de Anne Frank vendeu cerca de 30 milhões de cópias. Vocês podem comprar o diário de Anne Frank por R$ 29,90 no Cordeiro, ao lado de Mein Kampf, de Hitler. O dia que eu vi isso lá, deu até vontade de fotografar, falar, pode ir, Arnaldo. Não, porque eu vou falar, do ladinho. Viu? Primeiro que o livro do Hitler, ele é proibido no Brasil pela Lei 7.716/89, que é proibida a apologia ao nazismo no Brasil, tá? Mas ele vende de R$19,90, né, Davi? Mais barato, hein? Mais barato ainda. Eu passei hoje ali perto da estátua JK, tem um símbolo nazista pintado no chão. Aumentando demais. Aí depois eu Você falo sabe que que é uma dada precisar- escola aqui em Diamantina teve que expulsar alunos porque eles estavam formando um grupo nazista. Ô, Nara, e eu sou ruim por dançar pagode em cima dos bumbum de uma pessoa dessa? Eu sou ruim. Tá. Mas eu vou falar pra vocês, gente, tá assustador. Assustador, assim, como tá ganhando muito espaço, né? Eu recomendo a vocês que assistam um filme para reflexão, que se chama Ele Voltou, né? Como se Hitler ressuscitasse e tivesse agora nesse mundo. Eu acho que ele teria mais facilidade ainda de propagar as suas ideias. Considera que o avanço dos horários pela internet, por causa Muito. da internet? Com certeza. Isso é absolutamente. E a nossa preguiça mental, né? A nossa preguiça mental. Porque a gente lê o título, acha legal e é isso aí que eu quero. Mas você não escuta nem o que você fala. Quando você escutar o que você está propagando, você vai assustar com o seu discurso. Viu? Porque realmente está bonito dizer que é intolerante, que é machista, que é antissemita ou anti qualquer imigrante, que tem que ser dessa forma. Está muito bonito dizer isso. Pensamento nacionalista. Extremamente. Viu? Ganhou-se um mundo aí, né? Uma fala bem rápida. A não aceitação da diversidade, da pluralidade. O novo assusta. A neofobia. A gente já sabe disso. Não é isso? Apesar de que o indivíduo quer ser diferente. Mas não se aceita diferente dentro de uma coletividade. O ser humano é louco. Então vamos lá. Nós temos aí o campo de concentração e nós temos a transmissão do julgamento aí, ó, do rapazinho lá que era chefe de extermínio do nazismo. A memória acerca do Holocausto perpetrado pelo governo nazista em campos de concentração, como Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, está sendo construída gradualmente como pontua a reportagem. Com base nessa reportagem, um aspecto fundamental para a construção dessa memória histórica foi, letra A, turismos em patrimônios difíceis. Lá recebe turistas. Inclusive, eu tive uma aluna que foi lá e falou, Nara, você devia estar aqui. Eu falei, eu não. Que convite esquisito. Eu não. Olha aí, depois você me conta. Da onde? Nem. Vai lá ver o Nossa, de jeito nenhum. B, proibição de ideologias antissemitas. C, reforma de currículos de escola pública. Tudo isso foi feito na Alemanha, para falar a verdade, tá? D, divulgação de meios de comunicação social. Qual que foi aí, né, o aspecto fundamental para essa construção de memória sobre os campos de concentração e o extermínio dos judeus?
Que instrumento que foi utilizado? Eu acredito que todos eles foram utilizados, mas fundamental e com extrema eficácia, gente, a divulgação dos meios de comunicação social, filmes, documentários, reportagens, tá? Isso tudo aí voltado para essa construção de uma ideia, que é uma ideia, né, de violência. É a 9, né? Ah, é. Eu pulei a 8. Mal. Exatamente a 9. Cuidado com essa parte do conteúdo, tá? Porque, de novo, nós estamos falando de intolerância, o avanço de ideias neofascistas, neonazistas, tá? Compreendendo um mundo conservador que não sabe muito bem, diante de um volume muito grande de informação, se é certo, se é correto, e não há uma investigação ou tempo para investigação, tá? A ideia de intolerância, ela cabe muito bem aqui. Os textos da Hannah Arendt, né? A banalidade da maldade, falando com vocês, português, aí, ó. A banalidade da maldade, né? A interpretação que se dá, como que isso casa desses discursos dentro da nossa atualidade, tá? E vários eventos que nós tivemos aí que provam, tá, esse avanço do neonazismo. Você viu Zona de Interesse? Você viu Zona de Interesse no filme? Não. Ganhou o Oscar Internacional antes de ele aqui. Não Fala vi. sobre o campo de Auschwitz, inclusive. Ah, Fala é? sobre a banalidade que tinha, que era algo normal e tal. Depois você assiste. A propaganda que os nazistas fazem, ela é eficiente e ela é usada até hoje. Você sabe por quê? Deixa eu falar pra vocês. A dúvida. Eu começo a duvidar da vacina. Eu começo a duvidar da ciência. Eu começo a duvidar dos livros, dos professores. Eu começo a duvidar daquilo que me dava certeza, que me dava uma referência. Mas será que é isso mesmo? Mas será que é isso mesmo? Isso é uma arma, gente, fundamental para a desconstrução de qualquer tipo de realidade. E foi uma arma muito persistente, né, da fala nazista. E as pessoas compram isso. Ah, eu não vou tomar vacina, não. Vou não, né? Porque vacina causa autismo, vacina mata, vira jacaré, agora o paracetamol. Eu estava comentando com uma amiga minha que tem uns filmes sobre o nazismo que são estadunidenses, Uhum. que não é bom ver, porque, tipo assim, tem muita gente que pega o duplo sentido ali. E geralmente os filmes do nazismo nos Estados Unidos colocam os Estados Unidos como protagonista, Sim. como se fosse o salvador da pátria. Ai, foi os Estados Unidos Isso faz que parte. destruiu o Essa nazismo. parte é dessa construção de memória, mas a memória norte-americana. Então você entende, eu até a faculdade eu achava que os Estados Unidos tinham vencido a Segunda Guerra Mundial, né? Até compreender que quem chegou lá e vai derrubar o nazismo são os soviéticos. Tem um filme mesmo que chama Guerra Sem Regras, que eu gosto bastante, É. que ele coloca bastante visões Sim. visões ali do que É tá com o acontecendo. Henry Cavill. É, com ele Cavill, aquele ator que faz o Reed. Tem como ver? E você prestou atenção no filme? Eu depois de assistir pela quinta vez, eu prestei. Você sabe que é baseado na figura que foi criada o 007. Tá? Foi aquela É, que a espionagem. aquela que tem o Hans Landa também, É. Ai, Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios. Também é muito bom. E a Operação Valkyria, que apesar de ser negada pelo governo americano, né, é colocada lá no filme, que a própria da Marvel, né, mas a própria SS queria matar o Hitler. Isso é bem plausível também. É. Mas aqui, gente, essa visão que você está falando dos Estados Unidos, ela é relativizada agora, tá? Porque justamente, né, que ele faz o mal, mas é justificado o mal porque o bandido é o outro. Não tem. Mas ele faz a mesma coisa que o bandido. Tem movimentos sendo criados. O Twitter é uma terra assim, né? Nem precisa Sem falar. lei. Mas assim, estão sendo criados uns movimentos no Twitter falando de nazismo, tipo assim, pegando uns contextos duplos desses filmes. Tipo, o povo quando começa a interpretar a Tropa de Elite de uma forma diferente. Sim. Não é pra ser interpretado. Pois Qualquer é. pessoa minimamente inteligente percebe que aquele filme não está falando bem da polícia. É, tá falando, é uma crítica, né? Aham. Ganhou o Urso de Berlim justamente por causa dessa crítica, tá? Que se faz a questão, né, militarista e fascista. Muito bem, mocinhos, cuidado, tá?
com os estereótipos, cuidado como isso é colocado atualmente, porque a prova pode vir buscar essa criticidade de vocês em relação a esses conceitos de nazismo, de intolerância, de como isso foi aplicado, como isso é usado como ferramenta, tá, de poder, ok? Então isso tudo é colocado lá na prova do Enem, vocês precisam estar atentos aí de como, tá, isso é discutido hoje em dia. A questão 10 vem trazendo aí algo também que nós estamos falando muito, que é o sionismo. O que é sionismo? É todo aquele movimento pró-judeu para principalmente a criação do Estado de Israel. Por que eu coloquei essa questão? Porque é bem plausível que, historicamente, busque-se as argumentações para essa guerra que está durando lá 2 anos. Tá? Então, quem está certo? Palestina ou judeu? Não é isso que o Enem vai querer saber de vocês. Mas, historicamente, o que os fatos apontam? Ok? E aí nós temos a questão que vai dizer o seguinte, a questão 10. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. O texto apresentado foi retirado de um documento público conhecido como Declaração de Balfour, que consiste em uma carta escrita pelo secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur Balfour, para o líder da comunidade judaica no Reino Unido, Lionel, sei lá esse nome lá, em 1917. Considerado um indicativo importante para a formação de um Estado judeu no Oriente, o contexto histórico e político da declaração pode ser identificado como. Vocês conseguem perceber, tá, a organização da questão do Enem? Aqui ela é construtivista. Você aprende fazendo o Enem, tá? Isso é construtivismo. A informação está dizendo que o sionismo e o desejo de construção do Estado de Israel é antes da Segunda Guerra Mundial. Para falar a verdade, até mais um pouquinho. É lá no final do século XIX e essa forma, esse discurso da necessidade de uma nação para o povo judeu vai ganhando força principalmente nas guerras e principalmente com o Holocausto. Até que em 1948 é fundado o Estado de Israel. Ok? Ok. Muito bem. Esse contexto histórico e político identificado como, letra A, de imperialismo britânico e a divisão do Império Turco-Otomano, né? B, de busca pelo petróleo e pelos desmantelamentos das lideranças dos partidos palestinos. C, da atuação internacional da ONU e de contenção do avanço bolchevique. D, de sionismo e de reparação histórica pelo Holocausto. Cuidado com essa. O Holocausto foi quando? Segunda Guerra Mundial. O texto é relativo a quando? Da primeira. Cuidado com essa, tá? E letra E, de nacionalismo árabe e de supressão do radicalismo islâmico, ok? Quando é feito a declaração de Balfour, é uma culminância, tá? É uma oficialização de um desejo que vem do século XIX, como eu disse. Se a gente está falando de um século XIX, eu estou falando de imperialismo. Então, a resposta correta é a letra A. Gente, isso é um balaio de gato, né? Se a gente pega a história mesmo de 3.000 anos atrás, a briga é constante nessa região. Por quê? Porque você está falando de povos que vivem em áreas inóspitas, desertas, com falta de recursos hídricos, certo? Quando você pega Israel e lá, o que a gente chama de Palestina, que é a região,
tá? Você tem esses recursos hídricos e posteriormente a descoberta de petróleo. Então são disputas religiosas, territoriais, por recursos hídricos e áreas de influência determinadas por guerra. Então é um balaio de gato muito grande para você analisar a guerra entre árabes e palestinos e judeus, viu? A gente não pode olhar só por um prisma, não. A gente tem que olhar aí de uma forma multifacetada, ok? E nem dá para dizer quem está certo e quem está errado, tá? Não dá para dizer, não. Então vamos para as questões do Brasil? Vamos lá. Vou soltar umas aí. Questão 12. As formas de colonização ibérica e inglesa na América foram durante muito tempo consideradas processos isolados, estruturados em dois modelos opostos: as colônias de exploração e as colônias de povoamento, respectivamente. No entanto, elas constituíram um emaranhado de experiências compartilhadas pelos impérios atlânticos. Os aspectos comuns a essas formas de colonização foram então é o que eles convergem, é o que é de comum, tá? Letra A partida dos colonizadores da metrópole, da qual saíram por fatores religiosos, e a adoção do trabalho livre com base na produção. Teve trabalho livre no Brasil? E os portugueses saíram por questões religiosas? Não. Então já eliminamos a letra A. B, dominação e a exploração dos povos originários e o emprego sistemático do trabalho forçado dessas populações. Sim, tá? É o que culmina tanto lá na América do Norte, América Central e América do Sul. Bom, então a resposta correta seria letra B. E por que as outras estão erradas? Introdução de colonos sem interesse na ocupação demográfica e o objetivo exclusivo de extração de riquezas minerais. Não, porque lá no norte a ocupação foi por fuga religiosa. D, produção local organizada em pequenas propriedades. Não. Quando a gente pega o plantation, são grandes propriedades e não pequenas propriedades. Letra E, falta de interesse metropolitano pela exploração comercial e a inexistência de benefícios financeiros para a metrópole. Oh, gente, tantos diamantes que levaram de cá e ficaram pobres? Pois é, tá? Mas a resposta correta é a letra B. Vamos pular? Vamos pular. Vamos pular, igual Sandy Júnior. Vamos pular. Vamos para a questão 15. Já pode fazer a 13? Faça agora. Vamos lá. A 13? A 13 é de historiografia. Unicamp. Observe abaixo duas pinturas históricas oitocentistas que se tornaram canones visuais da história do Brasil e que são acionadas, por exemplo, nas comemorações do bicentenário da independência. Então nós temos a primeira missa, né, que é do Vitor Meirelles, de 1661, e nós temos a independência ou morte de Pedro Américo, em 1888. A partir dos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta a respeito da produção do passado histórico. É uma questão de historiografia, como o passado é representado, tá? Muito bem. Letra A. As duas telas encenam dois fatos históricos fundamentais da memória nacional: o descobrimento do Brasil e a fundação da nação independente. Inseridas no panteão histórico nacional, elas valorizam a história global e a Europa. Estão valorizando a história global, a Europa? Não, tá? Está fazendo aí uma questão de ato, de um fato histórico dentro do Brasil. Então, já tiramos a letra A. B, prática do ideário nacionalista oitocentista, a celebração na pintura histórica dos fatos nacionais estava associada à produção do ponto de vista dos trabalhadores retratados na tela, de uma visão do passado da nação. Essa eu não consegui nem
Deixa eu ver se tem alguém trabalhando aqui. Não, né, gente? Não tem nada a ver com o trabalhador aqui, viu? C. Celebrar eventos do passado foi estratégico para as identidades coloniais, criadas no século XIX. Celebrar eventos do passado foi estratégico para as identidades coloniais? Coloniais não, nacionais, tá? Porque século XIX nós temos processos de independência, a busca, né, e o discurso patriota nacionalista, mesmo no Brasil. D. Essas pinturas inseriram-se em políticas de memórias que construíam e traduziam valores fundamentais das identidades nacionais. Elas ensinavam sobre as origens da nação e estabeleciam referências identitárias para os cidadãos, tá? A resposta correta é a letra D. É isso a função dessas telas. Elas foram produzidas para dar essa ideia de identidade nacional. Século XIX, gente, a busca de identidade nacional. Viu? Quem somos nós? Brasileiros. Não é isso? Lembra lá do... Isso, exatamente. Liga aí, ó, a questão da literatura, da arte, tá? A história, ela sempre anda junto ali com códigos e linguagens, ok? Vamos para 15, então? Dá tempo? Tá. Analise o significado da charge de Ângelo Agostini, publicada na revista O Diabo Coxo, em 1865. Então, nós temos aí, tipo, um vaqueiro, né? Tentando domar aí a Maria Fumaça, que estava atropelando um burrico aí, tadinho do burrico. A charge caricatura o transporte ferroviário em fase de instalação na província de São Paulo, na segunda metade do século XIX, mostrando, letra A, o impacto da modernização tecnológica nas atividades econômicas tradicionais de acumulação de capital. B. A transferência da tecnologia de fabricação de locomotivas a vapor do Parque Industrial Britânico para a cidade de São Paulo. C. O efeito das novidades tecnológicas na transformação da mentalidade economicamente conservadora do empresariado paulista. D. A oposição de setores das classes dominantes brasileiras à exploração das riquezas da nação pelo imperialismo inglês. E letra E. Os ganhos monetários da oligarquia cafeeira com o advento dos novos meios de transporte. Qual que é a resposta correta, gente? Essa chargezinha está dizendo o que aí para vocês? A letra A. O impacto da modernização tecnológica nas atividades econômicas tradicionais de acumulação de capital. O que é acumulação de capital, gente? Lucro. Exatamente isso, tá? A base do capitalismo. Então, a resposta correta é letra A. Para fecharmos, então, vamos fazer 17. Qual que é 17? Ah, tá. Albert Einstein de medicina, né? A questão 17. Examine a tela pintada por Pedro Paulo Bruno em 1919, intitulada A Pátria. Então, a gente tem a confecção da bandeira do Brasil, um bebezinho enrolado, uma outra criança, mulheres fazendo aí essa bandeira. A tela simboliza, letra A exploração do trabalho infantil e feminino nas décadas anteriores à promulgação das leis trabalhistas no Brasil. Leis trabalhistas no Brasil não é 1919, é quando? Com Vargas, 1930, década de 30. 1919 é Lei Adolfo Gordo. Que lei que é essa? Que proibiu o movimento operário no Brasil, tá? B. O esforço coletivo de construção da nação brasileira e o caráter protetor que essa nação exerce à relação dos seus membros. C. A adesão do povo brasileiro aos ideais políticos da monarquia e aos esforços monárquicos de expandir militarmente o território nacional. 1919, o Brasil era uma monarquia? Não, não era, era república.
D. O trabalho artesanal de produção de tecidos no interior, no período anterior à implantação da indústria têxtil no Brasil. E a resistência da sociedade brasileira às ameaças estrangeiras e o caráter nacionalista que predominava nas décadas iniciais da República. Qual que é a resposta correta, gente? Ameaças estrangeiras? Eu acho que é C. C não é B, quer dizer. A C não pode ser, B, porque é monarquia. Letra B. O esforço coletivo da construção da nação brasileira e o caráter protetor a essa nação. Olha esse bebezinho enrolado com a bandeira. Olha a outra criança abraçando a bandeira. As mulheres estão ali tranquilas elaborando a bandeira nacional, tá? Então é a letra B de bola. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem, mocinhos. Dá pra fazer mais? Mais uma? Antes, se você quiser, pra fechar. Só tem 5 minutinhos. Ah, é? Você Bora. escolheu um. Vamos para 20? Analise a charge abaixo de Luiz G. sobre o governo do presidente João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar, tá? Então nós temos aí, ó, fomos anistiados, Juvenal. Cuidado com a anistia. Ai, meu Deus. Outro problema sério dessa anistia. Primeiro, o que significa anistia? Perdão, tá? É perdoar. Quando você quer anistia, você assumiu que você fez um crime. Cuidado com a anistia. Certo? Segundo, os contextos são diferentes. Muito diferentes. Em 1979, a lei de anistia, ela foi promulgada, aprovada, para o bem geral dos militares. Sempre, né? Tá? Por quê? Porque perdoa todos os militares dos crimes de tortura e violência que foi feito. Será que tá aparecendo na PEC os deputados? Nosso Chupetinha estava querendo aprovar, gente. Digo nada. Será que parece? Será? Nossa! Então, cuidado, moçada. Cuidado com essa danada dessa anistia, tá? Contextos diferentes, viu? É um momento completamente diferente. Vamos lá. A chargezinha tem um rapaz ali torturado, né? Parece que é uma câmara de tortura e tal. Beleza. A charge. A. Celebra o retorno do pluripartidarismo que favoreceu a anistia dos presos políticos dos partidos extintos durante o regime militar. B. Critica o pacote de abril. Esse pacote de abril foi em 1977, tá? Que criou os senadores biônicos favoráveis à manutenção da tortura de opositores no Brasil. C. Comemora o fim do Serviço Nacional de Informação. Esse Serviço Nacional de Informação, ele só acabou em 1988, com a Constituição, tá? Que monitorava as atividades contra-revolucionárias. D. Condena atos terroristas que foram praticados pelos militares da linha dura para retardar o processo de abertura política. E ironiza a lei de anistia, aprovada pelo Congresso Nacional, que anistiava tanto as vítimas quanto os algozes da ditadura militar. A lei de anistia de 1979 anistiavam aqueles que eram chamados, né, de... ai, meu Deus do céu, hoje não vai funcionar a cabeça. Rebeldes, né? Mas não é a palavra rebeldes, não, tá? Aqueles que eram contra o sistema e os torturadores. Então, diferentemente do Uruguai, diferentemente da Argentina, diferentemente do Chile, tá? Nós não abrimos os arquivos da ditadura militar, ok? Porque todas essas pessoas foram perdoadas, tá? Então, aqueles homens que estupraram mulheres, que colocaram mulheres grávidas com cobras no escuro, tá? Que davam choque, certo? Que enfiavam ratos no orifício rugoso, certo? E faziam pessoas cheirarem gás carbônico,
certo? E davam pauladas. E muitas vezes, sem essas pessoas nada terem a ver com política, foram perdoados. Então, cuidado com a anistia. Pode ser a palavrinha da vez? Pode ser a palavrinha da vez, tá? Mas a lei da anistia do Brasil de 1979, ela sempre recebeu essa crítica por perdoar também os militares. Na verdade, ela foi feita para isso, para perdoar os militares. Então, a resposta da 20 é a letra E. Ok? Mais alguma, gente, que vocês querem? Mas é um certo presidente que tá idolatrando hein? Quem será que foi? Aquilo foi um absurdo, na verdade, né? Eu acho que ali foi uma afronta à questão da dignidade humana. Véi, apoio. Falar bem a verdade, sim. É complicado. Então, aqui, dica que eu dou: abram sua mente, tá? Não vejam os fatos históricos como rígidos, ok? Pensem no dinamismo social, tá? Apesar da gente falar, porque hoje a gente ainda luta contra o machismo. E quando eu digo machismo, eu não estou falando mal do homem, não, tá? Mas a postura em que se coloca a mulher e o espaço da mulher, ok? Então, se a gente vive isso no sentido de questionamento, outros períodos também questionaram, tá? E tiveram movimentos de resistência, assim como negros, assim como indígenas, assim como LGBT, na minha época era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes, mas é um movimento, e eram movimentos, né? Que era lá da década de 60, ok? Então não é algo de agora, tá? Isso está embutido nos direitos difusos de grupos sociais. E pensem, vocês têm que resguardar os direitos humanos em toda a prova do Enem, tá? Em toda a prova do Enem. Não é só lá na redação, ok? Pensem nisso e entrevistem a prova. Muda o jogo. Coloca a prova no lugar delas. Não é você que vai me questionar, eu que vou te questionar a prova. Tá bom? Beijo pra vocês. Prazer em ir narrado em vê-los novamente. Ai, Nara, o tanto que eu ri com a mão.